Pessoal, tudo bem com vocês? Bora falar do Corinthians? O recorde de Fernando Diniz que mostra como a troca no comando técnico foi necessária. E o André tá de saída mesmo? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal. Bom, rapaziada, férias, sabe como é que é, né? Então agora a gente fica fazendo inclusive um balanço desse primeiro semestre do Corinthians, desse primeiro turno do Campeonato Brasileiro, tentando esperar, né, os movimentos da diretoria em termos de negociações. Tem uma janela aí que abre só daqui a alguns dias, uma Copa do Mundo que vai começar, mas eu achei importante trazer esse dado para vocês porque eu me surpreendi inclusive. O Fernando Diniz, ele assumiu o time lá naquele jogo diante do Platense, ainda no primeiro turno da fase de grupos da Libertadores, quando ele ganha, inclusive fora de casa, no dia 9 de abril, foi a estreia do Fernando Diniz. A gente tem aí, nem 2 meses do Diniz no comando do Corinthians. É louco, né? Parece que faz mais tempo que o Diniz assumiu o Corinthians, mas não são nem 60 dias. 9 de abril e nós estamos no dia 3 de junho. Então, de lá para cá, o Diniz ele conquistou um recorde defensivo na sua carreira. Nunca num trabalho Fernando Diniz tomou tão poucos gols como nesse período, nesse curto período, evidentemente, mas a gente está falando de 16 jogos. Porque é um período curto, mas os jogos se acumularam, né? Você sabe, por várias competições, né? Copa do Brasil, Libertadores Brasileiro, jogos de 3 em 3 dias, aquela maluquice. E nesses 16 jogos, ele tomou 12 gols. Aquela história, né, do Diniz. Nossa, o Diniz ele faz 5, mas toma 4. Ou faz 3 e toma 4. Né? Tem um desequilíbrio defensivo muito grande. E o Diniz não é mais esse cara. E também tem um detalhe muito importante, né? Ele passou os primeiros 7 jogos sem vazar. Nos primeiros 7 jogos ele não tomou gol. E isso realmente é impressionante. A estreia dele no Brasileiro, por exemplo, é um derby, cara. É um derby contra o Palmeiras, aquele 0-0 em casa, é verdade, mas com 2 jogadores a menos. Isso é loucura. Ele terminou o jogo com 2 jogadores a menos e não perdeu em casa para o líder do campeonato. Não tomou gols, inclusive. Foram 7 jogos sem vazar, então nessas 16 partidas ele tomou apenas 12 gols, uma média de 0,75 por partida, que é a melhor média da carreira do Fernando Diniz. Impressionante, impressionante. E aí eu fui ver qual era o retrospecto do Dorival, por exemplo, em termos de campanha, inclusive. Porque a gente viu aí que o Corinthians terminou na 10ª colocação, ele tirou o time lá de baixo, né? O time estava muito próximo da zona do rebaixamento, ele classificou em primeiro na Libertadores, e essa campanha da Libertadores é toda Fernando Diniz. Ah, tem uma parte do Dorival? Não. Ele começou desde o primeiro jogo na fase de grupos e ele conseguiu, inclusive, bons resultados por isso, terminou em primeiro do grupo. Brigou ali no finalzinho por uma melhor classificação geral, que até acabou não acontecendo, mas chegou perto disso e teve uma boa campanha aí para poder pensar no mata-mata, mas classificou, que era o mais importante, e em primeiro do grupo. E aí eu fui ver no Brasileiro, especialmente no Brasileiro, qual era a campanha do Dorival. E, gente, o Diniz, inclusive, nesse pouquíssimo tempo, em menos de 2 meses, ele já superou o Dorival em termos de vitórias. O Dorival de janeiro, só esse ano, tá? Tô falando desse ano. De janeiro, e o Campeonato Brasileiro começou em janeiro, tá? No final de janeiro. De janeiro a abril, o Dorival teve 7 vitórias. 7 vitórias comandando o Corinthians. E aí eu tô contando, evidentemente, Campeonato Paulista também, tá? Que começou no dia 10, bem cedinho. 7 vitórias o Dorival teve apenas de janeiro a abril. O Diniz, desde que estreou, em menos de 2 meses, tem 9 vitórias. Ele já superou e passou o seu antecessor com folga em termos de vitórias. E aí eu fui olhar a campanha do Dorival no Brasileiro. O Dorival tinha em 10 rodadas, porque o Diniz assume na 11ª, justamente no derby, em 10 rodadas, o Dorival tinha 4 derrotas, 4 empates e apenas 2 vitórias. Em 10 jogos,
ele tinha apenas 2 vitórias. 4 derrotas e 4 empates. Um aproveitamento muito ruim, muito ruim. Foram 10 pontos conquistados em 10 jogos. É muito pouco, é muito pouco. Não à toa ele acabou sendo demitido, teve uma questão de desempenho também, que a gente olhava e falava, né, a coisa não está acontecendo. Aquele jogo contra o Inter, que foi o último jogo dele, em que o Inter venceu na Neoquímica Arena, algo que só tinha acontecido uma vez. O Inter normalmente tem dificuldades contra o Corinthians, e aquele jogo, para quem lembra, foi um jogo assustador, assim, né? O Corinthians não jogou aquele jogo. O Inter estava super mal também na tabela, mas tinha tinha tido uma vitória contra o Santos na Vila também, quando o Pesolano mudou o time, né? Ficou mais retrancado. E mesmo assim, cara, o Corinthians cedeu um gol ao Inter, um gol do Bernabéu, do meio da rua, assim, mas perdeu o jogo em casa. E ali ele não resistiu e acabou demitido. E o Diniz, cara, ele trouxe muitas coisas boas, né? Ele fixou um time titular, ele deu moral para o Rodrigo Garro, que voltou a apresentar um bom futebol. Na ausência do Memphis, ele fixou o Jesse Lingard e ele cresceu ao lado do Yuri. Ele fez o Yuri ter movimentações diferentes no jogo. O Yuri começou a fazer pivô, que era algo que ele não fazia, e ele mesmo reconheceu isso. Cara, é uma coisa que eu preciso aprender, porque eu não sei fazer, mas eu tô me aprimorando. Ele fez o Yuri sair da área e jogar mais coletivamente, como aconteceu no jogo contra o Grêmio, por exemplo. O Caio César despontou com ele. O André também cresceu com ele. Teve uma oscilação, mas também teve os seus bons momentos. O Bidon fazendo uma outra função ali, né? Auxiliando o Rodrigo Garro na armação. Fixou a defesa, fixou os laterais. Então, assim, ele deu uma cara pro time. Deu sequência pro time. E em vários momentos a gente viu o estilo Fernando Diniz aparecendo naquele toque de bola, naquela troca de passes, naquele envolvimento do adversário, e isso em pouquíssimo tempo. Em pouquíssimo tempo. Então, dá pra ver muito bem, assim, muito claramente, como o Fernando Diniz mudou o jeito do Corinthians jogar, porque o desempenho, especialmente o desempenho, os resultados a gente já tá vendo, né? Mas o desempenho ele é notório, assim, né? A diferença muito grande do Dorival pro Diniz. E nada contra o Dorival, acho que o Dorival teve os seus bons momentos, quando ele teve todo mundo à disposição, né? Nos títulos da Copa do Brasil e da Supercopa, ele teve os titulares, e o jeito de jogar dele deu certo. O Bidon foi esse cara mais protagonista do que o Garro, e funcionou, né, tanto na Supercopa quanto na final da Copa do Brasil. O trio, né, o trio na verdade nem foi tão o trio, né, porque o Garro era um reserva para o Dorival, né, mas o Memphis e o Yuri, eles fizeram a diferença. O Carrilho foi um cara super importante no time dele. Enfim, era outro jeito de jogar, mas funcionou, especialmente nas Copas. Agora no Brasileiro sofreu, né? E começou o ano muito mal, e por isso a troca no comando técnico. E tá aí, Fernando Diniz querendo fazer história, o mais louco do bando, o gerente do hospício. Pode ser que leve o Corinthians a, quem sabe, a um segundo semestre, mais ainda alvissareiro. Mas tem coisas a serem definidas. Se o Yuri vai, se não vai, se o Memphis fica, se não fica. E também sobre a questão do André, que foi o primeiro assim que a gente já conseguiu colher. Não deu tempo de eu falar sobre isso com vocês. Essa notícia não é nova, ela é do fim de semana, da informação da Rádio Craque Neto, de que o André estaria negociado com o clube de Portugal. A gente não conseguiu avançar em relação enfim, ao clube, inclusive, e a mais detalhes do negócio. Em princípio, seria uma venda de 15 milhões de euros com mais 3 milhões de euros de bonificação. Lembrando que o Corinthians tem 70% apenas do André. E aí resta saber se esses 15 milhões são por esses 70% ou é o valor total. Eu imagino que pelos 70%. E aí, senhores, eu preciso dizer que tá bem vendido, tá? Eu sei que ele oscilou e voltou a apresentar um bom futebol contra o Grêmio, mas é um moleque que, assim, eu acho que Portugal é sempre uma porta de entrada para outros clubes. Acho que ele tem um potencial absurdo, mas também é fato que o Corinthians precisa fazer caixa. Então, se ele não vender o André, ele vai ter que vender o Bidon, ele vai ter que vender algum outro jogador, né? Porque não, de alguma maneira ele precisa fazer caixa. E o André é o principal ativo nesse sentido, né? Junto do Bidon. A gente não tem outros moleques assim se destacando nesse nível. Para o Corinthians fazer esse tipo de venda, poderia melhorar os valores? Sim, mas
não é o Corinthians que define, não sou eu nem você, é o mercado. Então, se um clube de Portugal chegar com 15 milhões de euros, quando veio o Milan da Itália, eu até entendi naquele momento o Corinthians recusar, porque o André tava voando, cara. E aí eu já tava olhando 25, 30 milhões de euros. E ele deu uma oscilada muito grande, assim, né? Talvez nos tenha aberto os olhos no sentido de que, cara, é normal, é do jogo, né? Então você não sabe qual o nível que ele pode atingir. Não sabe mesmo. Eu acho que ele tem um potencial absurdo, mas futebol depende de muitos fatores, né? E aí chega um clube oferecendo um valor considerável, o clube precisando vender, vai ser muito difícil segurar. Então, a gente está esperando a confirmação desse negócio, mas a tendência é muito forte de que o André saia e a informação, repito, da Rádio Craque Neto é de que é um clube de Portugal que ofereceu 15 milhões de euros com mais 3 milhões de euros de bônus. Acho que agora vai, né? Não tem, se confirmar essa notícia mesmo, essa proposta, não tem mais como segurar, já segurou uma vez, ele ficou meio chateado, parou de jogar depois disso. Então, acho que a tendência é que ele saia. E também, né, sabemos que o Yuri, o Bidon, são jogadores que podem acabar sendo negociados e o Memphis tem a questão da renovação. Tudo isso eu vou trazer para vocês na sequência. Fechou? Comenta aqui. Inscreva-se no canal, o que vocês acharam de tudo isso, Dorival, Diniz, André. Até a próxima.